Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu trabalho de conclusão de curso, e será apresentado por mim, Cauane Costa, sendo meu orientador Diego Neves. Sou aluna do terceiro H do curso de Logística da Escola Zino Rezag. O tema escolhido por mim é a análise e criar uma proposta para a logística na nova era da tecnologia, Indústria 4.0. Agenda. Aqui está a agenda da apresentação e os tópicos abordados por mim. A delimitação do meu tema decorre sobre a indústria 4.0 e de que forma a busca a agilidade e velocidade no processo, bem como buscar constantemente pela inovação, visto que tal processo aumentará consideravelmente a concorrência entre as organizações. Introdução. Nos últimos tempos, a inovação tecnológica vem evoluindo constantemente. A velocidade com que essas inovações são introduzidas é fundamental para fomentar o desenvolvimento das empresas e obter vantagem competitiva sobre as outras. Logo, dessa maneira, ao longo da apresentação, irei apresentar a busca por produtos inteligentes e processos de produção sendo uma preocupação cada vez mais frequente nas organizações, devido à melhoria da produtividade, mão de obra especializada e facilidade de acesso aos fornecedores. Ademais, minha pesquisa é referente ao conhecimento da indústria 4.0 no Brasil, que vamos ver no final da apresentação, mas achei relevante verem a faixa etária dos entrevistados, tendo também a companhia e visão do meu professor Reinaldo ao longo dos slides. E para quem não conhece o professor Reinaldo, ele é formado em Logística, pós-graduado em Educação Ambiental e Sustentabilidade, e pós-graduado em Educação Especial e Inclusiva. Conceito de Indústria 4.0 é um conceito que representa a automação industrial e a integração de diferentes tecnologias como inteligência artificial, robótica e internet das coisas, e propondo mudanças significativas em relação à indústria, como aumento da eficiência, promoção da inovação, redução de erros imprevistos e também diminuição dos gastos e desperdícios. Características. As principais características da indústria 4.0 são a sua capacidade de permitir que pessoas e fábricas inteligentes sejam capazes de se conectar e trocar informações através da internet das coisas e da internet dos serviços. Indústria no Brasil. Em comparação com países desenvolvidos como Alemanha e Estados Unidos, a indústria nacional ainda vive problemas técnicos há muitos anos, podendo-se dizer que o Brasil está passando da indústria 2.0 para a indústria 3.0. Mas, segundo a Federação Nacional da Indústria, o foco da indústria brasileira tem sido melhorar os processos produtivos para aumentar a produtividade. É um foco positivo, mas não tem aproveitado as oportunidades da cadeia produtiva para explorar novos modelos de negócio. O governo tem muitas propostas, se você parar para analisar, ele tem muitas propostas a respeito. Só que as empresas não acreditam. E quando as empresas começam a... Eu não estou generalizando, tá? Mas quando você vê que uma empresa, ela demora para colocar em prática, quando ela coloca, o que ela coloca em prática lá fora, na Europa, já está ultrapassado. Aí você acaba tendo uma tecnologia aqui dentro que para nós é top de linha, só que lá fora já está ultrapassado. Então a gente continua ficando ultrapassado com relação. Componentes principais da indústria 4.0. Computação em nuvem. É um armazenamento de dados no qual não existe restrição de quantidade. Logo, você pode colocar tudo o que você quiser lá dentro de forma segura. Impressão 3D é a tecnologia que transforma projetos digitais em objetos tangíveis, também conhecido como prototipagem rápida. Internet das Coisas, a tecnologia que possibilita objetos inanimados se conectarem, armazenarem e executarem funções dos mais diversos tipos. Por exemplo, o GPS de um carro. Big Data, a análise e a interpretação de grandes volumes de dados,
obter interpretações rápidas e valiosas sobre as tendências do mercado, comportamento de consumo e oportunidades potenciais para empresas. Tem algumas empresas como, por exemplo, o Google, Facebook, Instagram, WhatsApp, que usam Big Data. Princípios da indústria 4.0. Sabemos que o principal objetivo da indústria 4.0 é tornar a manufatura mais rápida, eficiente e inteligente, por meio das tecnologias da informação. Logo, temos alguns sistemas que tornam isso possível. Tem o sistema cyberfísico, que é o armazenamento de dados no qual não existe restrições de quantidade. Esse sistema contém uma unidade de controle, geralmente um ou mais microcontroladores, usado para controlar os sistemas e atuadores que interagem com o ambiente, por exemplo, robôs e máquinas conectadas em redes. Internet de serviço é o atrelamento de serviços à internet das coisas, ou a internet das coisas gerando serviços. É um termo usado para descrever as práticas de prestação de serviço pela internet, de que forma possam ser combinados em serviços de valor agregado por vários provedores. Internet das coisas. A internet das coisas é capaz de que os objetos obterem informações sobre o seu ambiente e se comunicarem uns com os outros. Por exemplo, o relógio inteligente, que consegue medir sua pressão e ver seus batimentos cardíacos. Exemplo de aplicação logística 4.0. Um grande exemplo do que a logística 4.0 tem a dar para as empresas vem da tecnologia de exoesqueleto da Fiat. A fábrica de Betim da Fiat, ela tem o exoesqueleto. O cara fica como se fosse uma armadura e se ele precisar sentar, ele senta normal. Com uma armadura, ele não precisa de uma cadeira. Se ele precisar abaixar mais, ele fica. Se ele puder levantar alguma coisa, ele levanta como se ele fosse, digamos assim, biônico. Porque aquela estrutura, o exoesqueleto vai dar essa condição para ele fazer de maneira correta. Também foi realizada uma pesquisa via internet onde 40 pessoas participaram, sendo perguntas relacionadas ao conceito da indústria 4.0 a fim de prever o conhecimento da população pelo termo. Primeira pergunta: o que é a indústria 4.0? Com base no que a maioria escolheu, foi utilização de máquinas eletromecânicas na indústria. Essa alternativa já é algo atual, já acontece. Máquinas eletromecânicas são ventiladores, frigoríficos, micro-ondas, entre outros. Sendo a resposta certa, é a integração dos sistemas cyberfísicos que funcionam à base da internet das coisas, sendo, relembrando, a tecnologia que possibilita objetos inanimados se conectarem, armazenarem e executarem funções dos mais diversos tipos. A segunda pergunta foi: qual dos nomes abaixo não faz referência à indústria 4.0? Sendo a mais voltada à manufatura avançada. Mas a manufatura avançada é a própria logística 4.0, é a definição de fábricas que estão cada vez mais inteligentes e empregando máquinas. A revolução digital, que seria a alternativa certa, é o desenvolvimento de tecnologias que passaram pela fase mecânica, analógica e agora digital. E a indústria 4.0 engloba um amplo sistema de tecnologia avançada, como inteligência artificial, robótica, internet das coisas, novamente, e a nuvem. Terceira pergunta: a indústria 4.0 vai causar demissões em massa? A maioria das pessoas tem esse medo de que máquinas tomarão lugares de pessoas, mas não vai causar demissões em máquinas, assim como não causou em outros momentos importantes da história. O que real vai acontecer é que algumas funções irão ser extintas, mas outras entrarão no lugar, outras surgirão. Terceira pergunta:
Você investe em ações, fundos, tesouro, etc. 13% apenas disseram que sim. Eu compreendo que muitos não se sentem seguros com isso. Claramente que o nosso país não nos ensina ou mostra ou não influencia a gente a investir. Mas investir é o melhor caminho para os empreendedores aumentarem as suas chances de serem bem-sucedidos em as atividades econômicas, tendo assim uma segunda renda. Propostas. Aqui estão as minhas propostas de intervenções, sendo elas no total 6, e vou citar cada uma. Primeiro, a cultura de investimento. Por definição, um investimento significa a aplicação de capital em um meio de produção para receber um retorno sobre ele. Tecnologia. A tecnologia é a principal ferramenta da Revolução 4.0 como um todo, então ela é a que menos falta. Gestão de pessoas 4.0. Nele, o foco é no uso inteligente das ferramentas tecnológicas. Infraestrutura. É necessária uma infraestrutura bastante potente que inclui redes móveis e internet de alta velocidade, devido ao grande fluxo de informações durante os processos industriais. Transporte. De acordo com Paulo Rezende, da Fundação Dom Cabral, afirma que o governo precisa ampliar investimentos para melhorar o setor no país. Rodovias e ferroviárias em estado precário, mal conservadas. Rede Ethernet. A rede Ethernet na indústria permite a interconexão de todos os dispositivos de automação e controle, trocando informações no ambiente local e agora também já trabalhando com a computação nas nuvens. Se você não tiver uma infraestrutura de confiança, você perde. Ah, eu vou mandar uma carga para tal lugar. Aí eu não posso mandar por caminhão porque não tem estrada. Aí eu vou mandar de avião, mas é caro, mas eu tenho que mandar. Ah, a infraestrutura está ligando os pontos. Está ligando os pontos, então quer dizer que pelo caminhão, que é de fácil acesso, que é rápido, eu consigo ir para qualquer lugar? Consigo. Opa, o meu frete já começa a melhorar. Eu já começo a ir em outros lugares que até então eu não conseguia. Considerações finais. Através da metodologia, foi possível identificar o crescimento nas pesquisas relacionadas ao conceito da indústria 4.0. Mesmo sendo um tema muito atual, apesar de não ser tão utilizada, são tecnologias que ajudam a conectar, integrar e automatizar a indústria, tornando-a mais produtiva e preventiva às falhas. Com a indústria, os objetivos são alcançados através do enorme número de componentes, como os sistemas cyberfísicos que a gente já citou, os quais está ligado ao sistema Internet das Coisas, Internet dos Serviços, tecnologias emergentes como Big Data, computação em nuvem, etc. O termo Logística 4.0 será muito popular nos próximos anos. Além disso, devido a buscas constantes por vantagem competitiva, acredita-se que essa revolução aumentará muito essas buscas. Também teve o levantamento de dados através da entrevista do Reinaldo Aparecido, onde está no meu TCC escrito, onde ele explica sobre a indústria logística 4.0 e seu ponto de vista, como aqui nessa apresentação. Ademais, um formulário de questões de alternativa com o objetivo de analisar o conhecimento dos cidadãos sobre a quarta revolução industrial. Logo, eu finalizo a minha apresentação e obrigada a todos que chegaram até aqui comigo.